Conhecido como o monarca da música brasileira, Roberto Carlos é um magnata que sabe muito bem como desfrutar de sua fortuna. Já parou para pensar como vive esse icônico cantor? Neste vídeo, você terá a oportunidade de descobrir detalhes exclusivos sobre a vida luxuosa de Roberto Carlos, revelando aspectos que você nunca viu antes. Nascido em 1941, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Roberto Carlos Braga, conhecido como o Rei, é considerado um dos maiores artistas do Brasil. Sua carreira musical teve início nos anos 60, marcando o surgimento do movimento do rock nacional. No entanto, foi no programa Jovem Guarda, exibido nas tardes de domingo pela Rede Record, que ele conquistou maior reconhecimento. Na época, o cantor também teve a oportunidade de atuar em filmes como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, entre outros. A partir dos anos 70, Roberto Carlos migrou para um estilo musical mais romântico, produzindo canções que conquistaram os corações de muitos fãs apaixonados. Sucessos como Como é Grande o Meu Amor por Você, Detalhes e Emoções se tornaram verdadeiros hinos de amor. O Rei se consagrou como recordista de vendas de discos no Brasil, sendo reconhecido e aclamado em toda a América Latina. Até os dias de hoje, Roberto Carlos continua sendo uma figura muito presente na mídia. Anualmente, ele apresenta o programa especial de Natal na Rede Globo, conhecido como Roberto Carlos Especial. Sua influência e carisma transcendem gerações, encantando tanto os mais jovens quanto aqueles que acompanharam sua trajetória desde o início. Não é surpresa que um homem tão rico e poderoso quanto Roberto Carlos seja proprietário de imóveis luxuosos. A mansão que o rei escolheu para viver está localizada no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro. Essa região privilegiada é cercada pelo mar e pela deslumbrante Baía de Guanabara, proporcionando uma vista paradisíaca. Todos os anos, no dia do aniversário de Roberto Carlos, seus fãs se reúnem em frente ao prédio para expressar seu carinho e admiração pelo ícone da música brasileira. Embora não haja muitas informações disponíveis sobre o interior da residência, outras coberturas no mesmo edifício têm sido anunciadas por aproximadamente 15 milhões de reais. Além disso, quando o cantor passa algum tempo na cidade de São Paulo, ele pode usufruir de seus 2 luxuosos apartamentos localizados no edifício Horizonte JK, no bairro nobre de Itaim Bibi. Esse empreendimento foi construído pela empresa do próprio Roberto Carlos, a Emoções Incorporadora. O condomínio oferece um alto padrão de qualidade, conforto, lazer e segurança para os moradores. Roberto Carlos é conhecido por sua paixão por automóveis, o que não é surpreendente, considerando que ele tem uma música dedicada ao seu calhambeque. Quando se trata de carros antigos e colecionáveis, ele já foi visto com várias preciosidades, como o clássico Ford Ka de 1929, avaliado em R$120 mil, o Chevrolet Coupé de 1933, avaliado em R$130 mil, o Cadillac Eldorado avaliado em R$200 mil, o Chrysler Imperial de 1965, avaliado em R$270 mil, e até mesmo o lendário Jaguar E-Type de 1968, um ícone do automobilismo na época, que pode ser encontrado atualmente por cerca de R$800 mil. Além dos carros antigos, Roberto Carlos também aprecia veículos mais modernos. Recentemente, ele foi visto a bordo de um Audi RS5, um sedã de luxo extremamente veloz, que, na época de seu lançamento, foi considerado um dos mais rápidos de sua categoria. Atualmente, seu preço gira em torno de R$650 mil. O cantor também possui um Audi R8 Spider, uma supermáquina perfeita para os amantes de velocidade. Esse veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em incríveis 3,2 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 330 km por hora. Ter um desses carros não é barato, pois pode ultrapassar a quantia de R$1.200.000. No que diz respeito a aeronaves, como Roberto Carlos possui uma agenda sempre lotada de compromissos, é claro que ele possui um jatinho particular à sua disposição. Sua aeronave é um jato executivo bimotor modelo Gulfstream G280, bastante moderno e luxuoso. Com 2 áreas de estar e capacidade para transportar até 10 passageiros, oferece muito conforto durante os voos.
Um diferencial desse jato é sua autonomia de voo intercontinental, o que possibilita que Roberto Carlos viaje para o exterior sem a necessidade de fazer paradas para abastecer. Para ter essa incrível aeronave à sua disposição, estima-se que o cantor tenha investido cerca de 120 milhões de reais. Quando se trata de iates, Roberto Carlos é conhecido por investir generosamente nesse luxuoso meio de transporte. Ele já teve 4 iates, todos nomeados em homenagem à sua mãe, Laura. Um deles é o Lady Laura III, uma embarcação de 38 metros de comprimento, cujo interior foi decorado por sua esposa, Maria Rita. Infelizmente, Maria Rita faleceu em 1999. O iate que recentemente se tornou destaque na mídia é o Lady Laura IV e foi adquirido em 2020 pelo cantor sertanejo Gustavo Lima. A embarcação, do tipo iate fan, possui 115 pés de comprimento, correspondendo a 35 metros, e é capaz de acomodar confortavelmente até 12 pessoas a bordo. Atualmente, o iate recebeu o nome de Embaixador, uma das formas como Gustavo Lima é carinhosamente chamado por seus admiradores. Para adquirir essa magnífica embarcação, que pertencia ao rei, Gustavo Lima teve que desembolsar aproximadamente 25 milhões de reais. E engana-se quem pensa que a aquisição é o único gasto envolvido. De acordo com algumas fontes, os custos de manutenção de uma embarcação desse porte são consideráveis. Estima-se que o cantor gaste cerca de 3 milhões e 700 mil reais anualmente para mantê-lo. Essas curiosidades despertam o interesse das pessoas em relação à vida pessoal de Roberto Carlos. Muitos desconhecem o fato de que, aos 6 anos de idade, Roberto sofreu um acidente de trem, o que infelizmente resultou na amputação de sua perna direita. No entanto, devido ao fato de ele sempre usar calças e viver como se isso não fosse um impedimento, é comum as pessoas não terem conhecimento desse episódio. Outra curiosidade interessante é que ele recebeu o apelido de Rei nos anos 60, sendo o apresentador Chacrin a primeira pessoa a chamá-lo assim. Desde então, o cantor passou a ser reconhecido apenas por esse apelido, que se mantém consagrado até hoje. Apesar disso, Roberto Carlos já mencionou em entrevistas que, inicialmente, se sentia constrangido e não sabia como reagir a essa singular denominação. Ele enfatiza que até hoje se considera uma pessoa comum, dedicada à composição e interpretação de músicas, além de seus empreendimentos comerciais. Além de ser um renomado cantor, Roberto Carlos pode ser considerado um magnata dos negócios, pois investe em diversos setores. No ramo imobiliário, por exemplo, ele é sócio da Emoções Incorporadora, responsável pela construção de impressionantes edifícios. Um exemplo notável é o edifício Horizonte JK, cujo valor de um apartamento pode chegar a aproximadamente 200 milhões de reais. Vale ressaltar que a empresa já concluiu diversos outros empreendimentos e tem planos para lançar muitos mais. Outro grande negócio de Roberto Carlos é a sua empresa especializada na organização de cruzeiros marítimos, responsável pelo famoso Emoções em Alto Mar. Esse evento reúne shows do cantor a bordo de um luxuoso navio, sendo o sonho de muitos de seus fãs. Para vivenciar essa experiência única, é necessário desembolsar valores que podem chegar a até 12 mil reais por pessoa, dependendo do pacote escolhido. E além disso, o monarca também investe no ramo agropecuário, participando de leilões para adquirir touros e vacas de raça com o objetivo de comercializar sêmen, uma atividade lucrativa. Não podemos esquecer também dos rendimentos que Roberto Carlos já obteve ao ser garoto propaganda. Essas parcerias rendiam cifras impressionantes, alcançando a marca dos 45 milhões de reais. Com todas essas fontes de renda, é inegável que o rei é um homem de negócios, sendo amplamente reconhecido em toda a América Latina como o rei da música. Ao longo de seus mais de 60 anos de carreira, Roberto Carlos acumulou um patrimônio colossal. Podemos ter uma ideia de seus rendimentos na época em que as vendas de discos proporcionavam retornos significativos para os artistas. Ele foi o cantor brasileiro que mais vendeu na história, superando a marca impressionante de 40 milhões de cópias vendidas. Levando em consideração que cada CD ou DVD lhe proporcionava um lucro mínimo de R$5, é possível inferir que ele faturou cerca de 700 milhões de reais apenas nesse aspecto. Outra importante fonte de renda para o cantor é seu contrato de exclusividade com a Rede Globo desde 1974, o qual o impede de aparecer em outras emissoras.
Estima-se que a emissora carioca desembolse aproximadamente R$ 10 milhões para que Roberto Carlos apresente seus especiais de fim de ano. E não podemos esquecer de considerar todos os ganhos que ele obtém com seus shows, provavelmente uma de suas maiores fontes de renda atualmente. Isso se deve ao fato de que ele é o cantor brasileiro que cobra o cachê mais alto para se apresentar ao vivo, de acordo com algumas fontes. O valor médio gira em torno de R$ 1 milhão, podendo chegar a até R$ 3 milhões, dependendo da época do ano e do tipo de evento. Nada mal, não é mesmo? Embora ninguém saiba exatamente o valor da fortuna acumulada por Roberto Carlos ao longo de tantas décadas de sucesso e ganhando tanto dinheiro, não é exagero afirmar que seu patrimônio provavelmente já ultrapassou a marca dos bilhões de reais. Não esquece de comentar o que você achou dessa notícia. E olha, mais duas coisinhas. Primeiro, queridinhos, por favor, dá um joinha para fortalecer o nosso canal. E segundo, clica no botão inscrever-se, para receber mais notícias dos famosos todos os dias.